Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Ao longo da semana, quando eu informei que o lateral esquerdo Ramon, destaque da equipe sub-20, foi promovido ao time profissional pelo técnico Jorge Jesus, muitas pessoas me perguntaram: e o Mateuzinho, o Matheus França, lateral direito da equipe sub-20, destaque do time das categorias de base do Flamengo, que foi contratado junto ao Londrina na temporada passada? Muitos me perguntaram se ele seria ou não promovido ao time profissional, já que antes da paralisação o Flamengo buscava no mercado a contratação de um lateral direito. Como muita gente me perguntou, eu decidi apurar a situação do jogador Matheus França, mais conhecido como Mateuzinho. É o seguinte, o Mateuzinho atualmente tem 19 anos. Como já informei, o Flamengo contratou o jogador na temporada passada junto ao Londrina e pagou 1,2 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Matheus chegou, enfim, acabando assim, titular absoluto. Ele chegou para a vaga para suprir a saída do Wesley Gasolina, que não teve um acordo com o Flamengo e acabou saindo, hoje está no futebol italiano. Ele chegou para a vaga do Wesley Gasolina e tomou conta da posição de titular do Flamengo. O Luiz Gustavo, que antes era o titular, perdeu espaço e hoje o Matheus é o principal titular, o principal jogador da lateral direita do Flamengo, da equipe sub-20. Pois bem, só na temporada passada, o Matheus entrou em campo com a camisa do Flamengo em 47 jogos e marcou 2 gols, além de se destacar bastante pelas assistências. O cruzamento é a principal virtude do jogador. Mas, depois da temporada que ele teve destaque em 2019, os representantes do jogador, vale ressaltar que Matheus é representado por Juliano Bertolucci, é o escritório de Juliano Bertolucci, um dos principais agentes do mundo inteiro, uma pessoa que tem muita entrada na Europa com clubes europeus, e com isso todos esperavam que ele fosse promovido ao time profissional depois da excelente temporada que ele fez em 2019. A temporada 2020 veio a oportunidade dele mostrar serviço no começo da Taça Guanabara. Para quem não lembra, os jogadores do elenco principal do Flamengo se reapresentaram depois, já que ficaram até o fim de dezembro disputando o Mundial. E com isso, junto com o técnico Maurício Souza, o Matheus teve a chance de mostrar serviço ali nos 4 primeiros jogos. De fato, ele fez 4 bons jogos. A torcida então criou mais expectativa ainda no jogador e pedia cada vez mais o jogador na equipe profissional do Flamengo, ao menos fazendo experiências ali com o técnico Jorge Jesus. Mas essa experiência não veio. O início da temporada 2020 não veio essa oportunidade que todos esperavam. Então o jogador continuou na equipe sub-20 do Flamengo. Veio a paralisação e veio também a incerteza. E agora, o que fazer? O que eu apurei é o seguinte: com a incerteza relacionada às categorias de base no Brasil inteiro, ninguém sabe quando as categorias de base vão voltar a jogar, e como o Matheus é da equipe sub-20, e a chance no profissional já está claro que não vem, porque o Jorge Jesus, ele antes da paralisação precisava de um lateral direito. Beleza, veio a paralisação, ainda não se sabe se o Flamengo vai contratar ou não um jogador para essa posição. Beleza. E quando os treinos foram retomados, ele só efetivou o lateral esquerdo Ramon. Ou seja, se o Matheus fosse promovido, ele já teria sido promovido pelo técnico Jorge Jesus. Essa promoção não veio. Então, os empresários, cientes aí da incerteza em relação às categorias de base, procuram um clube para o jogador seguir a vida na equipe profissional desse clube que provavelmente irá contratá-lo. O que eu apurei alguns clubes da Europa têm desejo no jogador. Esse jogador foi oferecido também pelo escritório Juliano Bertolucci. O Borussia Dortmund é um clube, o Lille da França é outro clube, só que ainda não tem nada concreto. A única coisa que tem de concreto até o momento é que o jogador vai sair. Os empresários e as pessoas que tomam conta da carreira do jogador entendem que esse é o melhor caminho no momento, já que na equipe profissional do Flamengo ele não vai ter nenhuma oportunidade. Então, com isso, eles vão buscar um novo caminho, um outro clube, o qual ele possa, enfim, seguir o seu caminho, seguir sua carreira, mas tendo oportunidade na equipe profissional. Vale ressaltar também, antes do Flamengo contratar o Matheus, o Palmeiras também tentou a contratação do jogador, ou seja, é um jogador que é muito visado no mercado brasileiro, mas
segundo eu apurei, as pessoas que tomam conta da carreira dele pensam em levá-lo para a Europa, acham que o momento é jogar na Europa, acreditam que o Matheus tem como atuar em um clube grande da Europa e evoluir bastante. Então, outro ponto importante, eu já ia esquecendo, outro ponto bem importante, o Matheus tem contrato de representação com o escritório do Juliano Bertolucci por mais 2 meses, ou seja, na metade desse ano, o Matheus pode ficar sem um representante. Com isso, é mais uma, vamos dizer assim, mais uma pressão que os representantes de Matheus têm para tentar conseguir fazer um negócio agora na próxima janela de transferência. Então, a situação do Matheus é essa, muitas pessoas estavam me perguntando a respeito dele. A questão é, nesse momento, ele não vai ser promovido, a equipe profissional pelo técnico Jorge Jesus. O Flamengo pagou 1,2 milhões de reais por ele, por 50% de direitos econômicos. Os outros 50% ainda pertencem ao Londrina, mas o Flamengo entende que dá para fazer uma negociação aí que possa trazer lucros aos cofres rubro-negros, porque ele é um jogador que está muito valorizado, realmente se destacou bastante na temporada passada pela equipe sub-20, titular absoluto, como eu disse, mais de 40 jogos em campo, e nesse ano também se destacou na Libertadores sub-20, se destacou no começo da Taça Guanabara com a equipe profissional ali, né, comandado pelo Maurício Souza. Então é um jogador que está valorizado. Então, caso venha a ser negociado, a tendência é essa, os representantes querem, pessoas que são envolvidas, o jogador que tomam conta da carreira do jogador querem. O Flamengo não vai fazer dificuldade nenhuma para negociar o jogador, entende que é um jogador que está valorizado e, como todos sabem, é um momento que precisa fazer caixa, precisa de dinheiro, já que a queda de receita foi muito considerável por conta da paralisação do futebol brasileiro. Já são 75 dias que o Flamengo não entra em campo. Tá bom, pessoal? Essa foi a informação, essa situação de momento do atleta Matheus França, o Mateuzinho, um jovem jogador do Flamengo que tem 19 anos e completa 20 apenas em setembro. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande, compartilhando os vídeos e ativando o sininho. Valeu, pessoal, um abraço.